Momento Espírita com Dora Rodrigues. Advirto seja quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não achares dentro de ti aquilo que procuras, também não encontrarás fora. Se tu ignoras as excelências de tua própria casa, como pretende encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Conhece-te a ti mesmo. Essa advertência encontra-se no Templo de Delfos, na Grécia. E a nossa temática hoje é sobre autoconhecimento e reforma íntima. Nosso convidado é o Jorge André, que é engenheiro, tarefeiro do Fe-Maria, Iame Piauí, e colaborador do nosso canal. E aí, bem-vindo, Jorge André, a esse momento. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Doro, o convite, né? Porque a reforma íntima e esse autoconhecimento é um processo doloroso, diário, mas que a gente tem que, uma hora, escolher para caminhar por ele, né? Momento da prece. Prece pelo autoconhecimento. Senhor, meu Pai, fonte de toda luz e sabedoria, dai-me a coragem e a força para olhar para dentro de mim mesmo. Que eu consiga enxergar, sem máscaras ou ilusões, quem eu realmente sou. Ajudai-me a identificar as minhas imperfeições, os meus orgulhos, as minhas impaciências e os apegos que ainda carrego. Que eu não tenha medo de encarar minhas próprias sombras, pois é somente reconhecendo minhas fraquezas que conseguirei trabalhar pela minha evolução. Senhor, concedei-me a humildade para aceitar meus limites, mas também a clareza para reconhecer os talentos e as virtudes que plantaste em meu coração. Que eu possa usar meus dons para o bem e para servir ao meu próximo. Que esta prece não seja apenas um pedido de palavras, mas um compromisso de mudança. Ajudai-me a ser, hoje, uma pessoa melhor do que fui ontem, mais compreensivo, mais justo e mais amoroso. Que os bons espíritos e meu anjo da guarda iluminem minha mente e guiem meus passos nesta jornada rumo ao autoconhecimento e à paz interior. Que assim seja. Prece inspirada em Santo Agostinho e o Livro dos Espíritos. Fonte Google. Bate-papo fraterno. Eu começo esse bate-papo com uma reflexão do espírito Cícero Pereira, no prefácio do livro Reforma Íntima Sem Martírio, quando ele diz: uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações nas vivências espíritas. Em que estou melhorando? E citando Jung também, quando afirmou: até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. E aí eu te pergunto, Jorge André, para a gente começar, o autoconhecimento é uma forma de educação espiritual? Com certeza. Todo autoconhecimento é essa decisão, né, da gente ter a iniciativa e a coragem, né? Nós temos que ter coragem, porque o medo vai bater na gente, porque a gente não vai querer reconhecer, em função do nosso ego, que nos comanda, né, há muitas reencarnações. O ego não permite que a gente consiga enxergar que aquilo que nos impede de não sofrer, né, está dentro da gente, mas a gente tem que enxergar, e às vezes é muito feio, né? A gente não consegue ainda, como a gente viu no programa, lá no estudo de ontem, lá do Semente Cristã, quando você estava passando sobre memória de um suicida. Então, a gente viu a educação, né, daquele espírito que está lá há 38 anos, né, dentro de um recipiente totalmente preparado para o estudo, para o acolhimento, para a fraternidade, para a ciência, e ele que cometeu suicídio, vários homicídios, né, várias coisas, ele achando que ali já estava bom para ele, 38 anos, ele foi recolhido, ele tentou, de alguma sorte, né, passar para o mentor dele que ele poderia já reencarnar, né, como se ele não tivesse que passar
para provacionar a lei de causa e efeito, porque naquelas reencarnações lá atrás, ele matou, usurpou, né, estraçalhou mulheres, enganou pessoas, né, fez várias pessoas cometer suicídios, fez homicídios. Então, assim, a gente não consegue burlar a lei universal, né, a lei de causa e efeito, que também tem o amor universal de Deus ainda nos dando. E eu tinha até pensado, um dia desses, Dora, conversando com as pessoas, que a gente, não, eu falando para essa pessoa que a gente tinha amado o que a gente merecia. E a pessoa disse assim para mim, não, a gente tem, Jorge, o que a gente merece. Mas não é não, a gente tem o que a gente merece, tá assim meio que dentro de um processo ainda egóico. Porque com certeza a gente está tendo uma vida capaz das milhares que a gente já teve, né, de falência, de muitas coisas ruins, que a gente estava em processo de evolução, né? Então a gente não tinha consciência plena dos nossos atos. A gente perdia uma pessoa amada, a gente mandava matar. A gente não tinha o gozo dos nossos desejos, a gente ficava inimigo, né? E promovia desafios, né? Combates. Então a gente cometeu muito contra a lei de Deus. E pela misericórdia e amor divino, a gente está numa reencarnação propícia, como o cidadão lá do estudo de ontem, né? Nos soltaram na Terra, nos deram uma certa proteção, e a gente já acha que tem tudo que merece. Mas, infelizmente, não. Nós temos mais amor, mais caridade divina do que a gente merece ainda. Por isso que a gente sofre tanto, por isso que a gente deprime, né? Porque quando a gente cai na lucidez que a gente poderia estar aproveitando melhor nossa família, nosso tempo, né? E até as nossas sombras, né? Isso é, não colocando aquela nossa dificuldade na mão do outro, de alguma sorte. A gente poderia viver melhor. E a irmã Dufour, ela segue dizendo que tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas, porque o hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos, às nossas aspirações pessoais, nos levou à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Isso a irmã do Fogo nos diz. E aí, quer dizer, vai exigir muitos esforços reeducativos. E isso, a maioria das vezes, a gente acha isso doloroso demais. Mas por onde começar essa nossa reforma íntima? Olha, a gente tem que começar, tem um livro do Osho que eu trouxe aqui para o estudo, que é chamado O Livro da Transformação. E é feito por parábolas, né? Pela editora Sextante. E é difícil. Eu estou dizendo que deve ser começado, não quer dizer que eu comecei, né? Mas que é sobre a sinceridade. Apenas uma coisa precisa ser lembrada, que sejamos autênticos. Sejamos sinceros conosco mesmo. Declare a sua verdade, seja qual for o custo. Mesmo que sua vida estiver em risco, arrisque-a, porque a verdade é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Porque a verdade é a vida verdadeira. Né? Então, a gente vê que isso bate com Cristo, né? Quando ele chegou para cá e disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que a gente sofre? É com os nossos vícios, que a gente quer esconder, né? A gente não tem ainda a coragem de passar para o companheiro, para a companheira, que nós temos, às vezes, necessidades ainda muito escusas, né? Às vezes, a gente não tem aquela coragem necessária para enfrentar certas coisas, né? Estou falando de mim. Às vezes, você não tem a coragem de chegar e tentar entender seus sentimentos, suas emoções, né? Então, você vive ali no escuro, entre quatro paredes, cometendo vícios que são ainda respingos dessas vidas passadas, e também são necessários que ainda sejam cometidos, porque, eu digo muito, você tem que drenar, né? Como é que a gente sofre o processo de mudança nessa vida?
E o corpo ele vai sendo um dreno orgânico, né? Então, a gente vê nossos pais envelhecendo, né? Nossos avós desencarnando. Aquele sofrimento, aquela dor, é uma espécie de dreno, né? Porque o corpo é um dreno, o corpo físico. E a pessoa vai diminuindo aquelas vontades, né? Promovidas pelo ego. Né? E tem uma coisa que eu queria também falar, Dora, que começa por aí. Começa a gente enfrentando, né, e sendo verdadeiro no que a gente conseguir ser. Isso é importante, né? Respeitando os hábitos mentais, os hábitos de comida, os hábitos de atividade, né? Tendo a coragem, né, de desagradar, às vezes, né? Por quê? Porque nesse desagrado, você se respeita mais, embora às vezes possa até estar, a pessoa do lado pode estar achando que você está desrespeitando, né? Mas na realidade, se você se desrespeita tanto ao ponto de nunca dizer não, você também não está bem. Então a verdade começa pelo princípio da verdade, de entender você como você é, de gostar de você como você consegue ser, e não deixar que as pessoas que não conseguem ver isso desrespeitem você ou desagradem você. Tem aquele livrinho lá do centro que a gente falou sobre liderança, né? Liderança e conflito. Tem um livro que ele é muito bonzinho, que ele fala, eu separei aqui para o programa de hoje, que é Exercícios para sair do jogo de vítima em Carrasco e Salvador. E a gente vive esse joguinho, né? Vítima, Carrasco e Salvador. E ele fala, lá no finalzinho do livro, ele fala uma coisa que é interessante nesse parto, né? De como começar. E ele fala coisas que a gente tem que ir se desbloqueando, né? Que por exemplo, não deixe que as pessoas, né, achem que quando elas estiverem tristes, elas podem fazer você ficar triste. Não, elas não podem. Você não pode se deixar levar por a tristeza das outras pessoas. Se quiser se deixar pela alegria, se for uma alegria consciente, acho que vale a pena. Mas também a gente se deixa pela alegria, né, de qualquer jeito, né? Às vezes muda até o dia em função da alegria dos outros ou da tristeza dos outros. A Irmã Dufour tem aquela obra Reforma Íntima Sem Martírio, que já sinaliza para a gente que tem que ser nesse passo mesmo que você está falando aí. A gente não pode querer avançar assim de uma hora para outra. De repente agora eu conheço a doutrina, agora eu vou mudar por completo. Não, isso não acontece. E a Hermance também continua dizendo, eu estou citando aqui a Hermance porque eu escolhi ela como a nossa direção para o estudo de hoje, para a nossa conversa de hoje, e ela diz que é extenso esse caminho reeducativo nosso, para a gente vencer, para a gente mudar a nossa personalidade, porque ela diz que nós somos uma personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. Todos nós, não é eu, você, não, todos nós. E que não basta só conhecer a doutrina, ou sei lá, sobre a vida, sobre a autoestima, não é só conhecer. Precisa também a autoaceitação, pois a culpa, a autopunição e a baixa autoestima estabelecem o clima psicológico do martírio, ela diz. E como é que a gente identifica nossas imperfeições sem culpa excessiva? Esse é o grande processo, né? Essa é a grande diferença entre, né, as pessoas que conseguem, né, mesmo enfrentando grandes dificuldades, grandes desafios diários, elas conseguem ter um resultado melhor, de um dia melhor, né, com a doença mental bem menor, com a tranquilidade melhor, né, com um poder de decisão, né, ser líder do seu pensamento. E nessa pergunta que você falou aí, né, como a gente pode identificar nossas imperfeições sem culpa excessiva? É importante que realmente a gente ainda vai vivenciar muitas encarnações com um pouco do fator de culpa, né? Oh, meu Deus do céu, eu poderia ter ido, não fui. Eu poderia ter acordado mais cedo, ir para a academia. Mas por que você não vai de tarde ou vai de noite, né? Então a gente tem que começar. Eu vi uma frase que também me marcou muito, assistindo aqui uma diversão aqui na televisão, e
Inclusive uma novela que estava passando aqui, estava almoçando aqui com a família, e assistindo aqui a novela durante o almoço, né? Que é que eles têm, que a nossa família aqui em Parnaíba tem esse hábito. E aí eu peguei e vi lá uma moça, que era uma empresária, já estava querendo, já estava separada de um casamento muito difícil, e estava querendo, deu uma esperança para um rapaz mais velho. E ele, de repente, achou-se esperançoso, né, para casar com ela, e já estava lá tomando satisfações, porque o ex-marido foi preso e a filha foi visitá-lo, e pediu para perdoar, que a mãe perdoasse, que acolhesse ele. E o futuro, talvez, né, marido ou não, já foi tomar satisfações dessa sua namorada, né, que estava iniciando o processo. E ela disse: olha, eu quero viver a minha vida, né, quero compartilhar a minha vida com as pessoas. Eu não quero que as pessoas mandem na minha vida. Então, assim, a reforma íntima, ela começa assim, quando a gente começar a entender que quando o outro não puder estar perto, mas ele pode compartilhar. Quando uma pessoa, a gente não pode ir para um evento, naquele horário, naquele jeito que a gente quer que o outro vá, né? Não seria motivo para a gente ficar muito triste ou muito zangado. Isso vale, estou falando para mim, né? Por quê? Porque às vezes a gente vai se culpando de tudo que a gente não pode, ou de tudo que a gente quer que o outro faça, a mulher, o funcionário, o parceiro comercial, a filha, a tia, o avô, né? E às vezes a gente não tem essa capacidade, né? Então a culpa ela ainda vai ser uma parceira, vai ser uma companheira de muitas jornadas, mas quanto mais a gente se perdoar, né? Entender fisiologicamente, né? Espiritualmente, socialmente, que a gente está num patamar diferente de qualquer outra pessoa, e aquela pessoa, que as pessoas que estão ao nosso redor eles também estão nesses patamares diferentes do nosso, a gente começa a identificar que nós somos muito imperfeitos. A gente começa a identificar, porque a gente identifica que o outro é imperfeito em tudo, né? A gente não precisa se preocupar porque toda a imperfeição está no outro. Mas aí, esse start de começar a sua reforma íntima é começar a dizer assim, não, cara, a pessoa é imperfeita. Mas o que tem a ver a imperfeição da pessoa comigo, com a minha caminhada, com a minha evolução, com o meu discernimento e com as minhas culpas, né? Quantas pessoas, às vezes, começam um relacionamento tarde, com 50 anos, né? 40 anos, e viveram esse tempo todo só se relacionando com relacionamentos ruins e sempre botando culpa no término por causa dos outros. Será que a pessoa não consegue olhar para si e dizer assim, caramba, as pessoas não têm nada a ver com o meu sofrimento. Eu aqui, com o meu egoísmo, né? Com a minha ganância, com os meus vícios que eu não consigo enxergar em mim, eu tenho medo de me encarar, ver o quanto as minhas sombras não são tão legais, aí eu entro e boto o egoísmo na frente, o ego, né? E me inflo de perfeição e fico, às vezes, dizendo que é sempre o outro. Ah, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa não faz isso, e né? Então, é o triste fim que eu chamo de Policarpo Quaresma, né? Que é aquela história de você vai deixar para desencarnar, no processo de desencarne, você vai se ver, você vai ter coragem de se ver, né? Será que você não vai se assustar muito com o que você vai ver do outro lado? Porque você passou o tempo todo da sua vida colocando sempre alguém responsável por as suas atitudes, seus pensamentos, seus fracassos, né? E até suas vitórias e até seu amor. Então, assim, essa pergunta terceira aí que você faz, né? Sobre a gente fazer uma reflexão um pouquinho melhor sobre a questão da nossa reforma íntima e da nossa culpa, ela faz parte do processo educativo, né? Desde criança. Se a gente tiver pais perniciosos, né, que não queiram nos orientar, nos acolher sobre essa reflexão, a gente pode ser uma pessoa que vai fugir sempre desse enfrentamento, né, que eu chamo enfrentamento. E tem gente que não quer se enfrentar. Enfrenta todo mundo, mas não se enfrenta. Então, assim,
Como identificar nossas imperfeições sem culpas excessivas? É se perdoando. É dizendo, poxa, eu tenho esse vício, né? Então, eu vou começar a colocar virtudes junto com o vício. E um belo dia, o ego vai perder o self, porque o ego está junto com o material. E aí nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos nos transformando. O nosso cérebro gosta de andar com pelo menos 5 cérebros melhores ou iguais ao nosso. Se a gente anda ao redor, né, de 5, 6 cérebros, 7 cérebros piores que o nosso, a gente vai ficando para trás. Tanto no mundo empresarial, no mundo espiritual, no mundo social. A gente só se socializa com pessoas pessimistas, pessoas que não vão para frente, não se autoestimulam. Você vai baixar a sua frequência energética cerebral, as sinapses vão cair. Isso é um procedimento científico que não sou eu que estou dizendo, né? São as pessoas que estudam o cérebro. Se você consegue se relacionar com pessoas socialmente esportistas, você começa a querer ir para a academia e querer fazer isso, querer fazer aquilo, porque você viu um estímulo maior do que o seu, você ficou inferior em relação àqueles estímulos e você começa a mudar de hábito, né? Então, a mudança de hábito e o entendimento de que você tem aquele vício, mas você já teve ele por muitas reencarnações, e essa é a oportunidade de você ter ele mais consciente, sem gerar karma, né? Como diz os estudos espíritas, né? Quando a gente fala, e a irmã fala muito disso. Ela diz o seguinte: vocês espíritas, nós espíritas, temos que ver que 99% dos nossos atos não são kármicos. São decisões erradas sobre o ego que a gente nunca transformou em self. Ah, eu tenho uma mulher ruim, eu tenho um marido ruim, eu tenho uma família ruim. Foi escolha sua, meu bichinho. Né? Não quer ter, conversa com a pessoa, diz, ó, já deu, eu vou caminhar diferente. Né? Ou então vamos realinhar o nosso caminho, né? E assim sucessivamente. Informação espírita. Até agora a gente conversou sobre o que nós achamos em relação a essas questões. Agora eu vou partir aqui para o Livro dos Espíritos. E eu vou pedir, Jorge, que você comente a questão 919, que pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Quando você me fala, quando você lê essa questão, né, é a gente realmente cuidar de si, cuidar da nossa reforma íntima, cuidar da nossa educação moral, cuidar da nossa... Entender que a gente tem 3 corpos, que nós estamos acoplados em 3 corpos, nós temos uma luz aqui em cima, independentemente das nossas ações, que é a luz do espiritual, né? Todos nós temos. Nós temos um corpo perispiritual que está modelado a essa fase que nós estamos vivendo, e nós temos um corpo material. Esses 3 corpos juntos nos dão força de entender que somos espíritos imortais, perispíritos acoplados no corpo, que é como se o corpo fosse uma espécie de revestimento cerâmico, e faz com que a gente não deforme tanto o perispírito pelos nossos maus hábitos, aqui em cima nos chakras superiores, aqui no meio nos chakras medianos, e aqui embaixo nos chakras inferiores, que tanta gente gosta de utilizar, né? Através da comida, do egoísmo, né? Da sexualidade, né? Do poder. Mas, assim, a forma mais que a gente consegue realmente ultrapassar e vencer e seguir é cuidando das nossas virtudes, é amando o próximo como a gente mesmo, é entendendo que a gente tem que se amar, seguir os preceitos do Cristo, né? E Miramês até comenta um pouquinho essa questão, né? Miramês, naquele trabalho dele lá, que ele vai falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, ele também comenta, né, algo que sobre essa questão, é a 919, né, Dora? Sim. Então, eu acho que o princípio básico da gente é isso, é começar a conhecer a nós mesmos, começar a identificar onde nós estamos,
para onde a gente quer seguir a partir dessa encarnação, né? Qual é essa influência moral que o Evangelho, e principalmente o Evangelho, que é o grande luz que Jesus trouxe para a gente como seres humanos, é a grande luz de Jesus em nossas vidas diariamente. Ali, no Evangelho, a gente vai encontrar essa consolação, esse Consolador prometido, que veio agora, né, para a gente, para a humanidade, em forma de espiritualidade. Mensagem do dia. Faça a travessia pela ponte do auto-amor. Conhecer as realidades da sua vida interior o levará ao autoconhecimento. Mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante o levará à autotransformação. Existe uma grande distância entre se conhecer e se transformar. No autoconhecimento, você identifica o caminho para uma melhoria pessoal. Na autotransformação, algo mais trabalhoso, você sente necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver o que aprendeu. Quando você não usa seu autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar fonte de cobrança e culpa. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar em sua vida, é necessário fazer a travessia entre esses dois pontos através da ponte do auto-amor. Saber muito sobre si, examinar suas imperfeições e sondar suas necessidades mais profundas, sem aplicar acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos. Essa postura se chama autoquestionamento, uma atitude de duvidar de seu valor pessoal e de sua capacidade transformadora, algo que o distancia ainda mais de seu progresso na transformação pessoal e de sua paz, gerando dores emocionais severas. É a dor do martírio. Todo crescimento implica dor. A dor do crescimento é necessária e impulsionadora. O martírio, porém, é a dor adicional, fruto de ausência de habilidades no gerenciamento da vida emocional e psíquica. Essa ponte da ação de se amar é a atitude de entender o que precisa ser mudado em você, acolhendo-se com imenso amor, paciência e bom senso para alcançar suas metas renovadoras. No autoconhecimento, você vai descobrindo a si próprio na sua mais profunda realidade. Se não houver um devido cuidado, você passa a se questionar e começa a desacreditar de si mesmo a partir do que descobre a seu respeito. Esse posicionamento é arrasador. Você se conhecer ilumina seu entendimento, mas somente as atitudes de afeto, com suas sombras e limitações, motivam sua renovação para o bem e para a luz. Do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. Ditado pelo espírito Hermance Dufour. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Dica de leitura. A nossa dica de leitura agora é o Jorge André que vai nos trazer. Fique à vontade, Jorge, para apresentar o que você nos traz aí de dica de leitura. Olha, um livro que muita gente pode relacionar como um livro mais de sucesso, né, mental, mas que para mim é um livro espiritualmente muito, muito bom, é esse A Psicologia Positiva de Napoleão Hill, né, porque ele fala muito de William James, né, ele fala muito da psicologia mental positiva, né, AMP, Ação Mental Positiva. Ele consegue tirar a gente de uma energia ruim de um dia e colocar a gente para frente. Então, um livro que é um livro de cabeceira, né? Acreditar que a gente é dono da nossa mente, acreditar que a gente pode empoderar nossa mente para o bem, para fazer as coisas que a gente quer. Acreditar que eu posso guiar e controlar emoções, humores, sentimentos, intelecto, tendências, atitudes, paixões e hábitos com a intenção de desenvolver uma atitude mental positiva, sempre positiva, né? E se a gente não desenvolver uma atitude mental positiva, isto é, valorizar as nossas virtudes, combater nossos vícios, a gente realmente não vai muito à frente. Mas eu queria indicar a Reforma Íntima Sem Martírio, porque a gente pensa, né, que você escolheu muito bem o tema. É um livro da Hermance Dufour, como foi colocado aí, muito bom nesse videozinho aí que você colocou. É um livro que ele não é um livro para você ler, é um livro para você viver com ele, de cabeceira. Porque à medida que você vai superando esses conflitos,
né? E esses martírios que você descobriu um vício seu, meu Deus, eu sou uma pessoa imoral, eu gosto de falar mal dos defeitos dos outros, né? Mas você começar a entender que isso você pode superar, né? Você não precisa entrar em depressão e aos poucos colocando conteúdos bons dentro desse vício para você bater no liquidificador das ações, estudando, praticando, sendo voluntário, aquele vício vai diminuindo, aquela consistência vai diminuindo. E é tipo uma vitamina. Quanto mais coisas você vai colocando boa, né? Você vai tirando o efeito ruim daquilo que você comia, né? Porque nosso corpo é quântico, nosso corpo ele se reorganiza, né? Sobre o que você pensa, sobre o que você come, sobre o que você bebe. E os espíritos dizem que a gente adoece mais pelo pensamento do que pelo que a gente come. Não quer dizer que a gente vai comer coisa ruim e ficar só pensando coisa boa, né? A gente pode pensar coisa boa e comer coisa boa. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, né? E a irmã, se não for nesse livro, ela é maravilhosa. Eu vou indicar também, Dora, um livro do Osho, que é esse aqui, né? Do Osho, que eu acho que ele tem muita coisa, ele fala da ganância, que é uma forma que eu nunca tinha visto, que ela faz com que a gente perca tempo, né? Porque a gente só vai achar que tempo é dinheiro, a gente só vai viver correndo em função do dinheiro. E a gente começa a ver, né, que a gente não leva o dinheiro, então a gente tem todo o tempo do mundo, que é a eternidade. Então, se a gente acelera a nossa mente, a gente desencarna sem aproveitar o tempo da encarnação e fica transtornado na eternidade, né? Como ele fala, né? E tem um livro também do Divaldo que tem a ver com esse tema, que é esse aqui, né? Conflitos Existenciais, que é muito bom. Ele fala de uma coisinha que é chamada pedra no caminho da gente, é ressentimento. Tudo que a gente se ressente, a gente para de evoluir. Então, ele fala das causas psicológicas, efeitos perniciosos, transtornos emocionais e terapia libertadora. Então, quanto eu menos me ressentir, às vezes o outro, né, ou o filho, ou a esposa, ou o marido, ou o pai, ou a mãe, acha que a gente está ficando frio. Não, a gente está se ressentindo menos das coisas que a gente não precisava se ressentir. Então, é um livro que fala de muita coisa assim, sabe? E é um livro com a linguagem melhor, assim, mais tranquila da Joana de Ângeles, né? Fala de alguns vícios, como o tabagismo, fala de medos, fala de estresse, que a gente hoje está morrendo muito de estresse, né? Fala da crueldade que a gente tem com a gente. Porque, assim, quando a gente tem um vício e a gente começa a combater o nosso vício, assim, cruelmente, a gente às vezes está se sangrando, né? E é justamente a proposta inversa da irmã. Ela pede para você conversar com a sua sombra. Vem cá, homem velho. Vem cá, mulher velha, né? Por que é que você está fazendo isso? Por que você gosta tanto desse vício? Será que você não já tem informação, vivência, família suficiente para você abandonar ou transformar esse vício, né? E não ficar se cortando, né? Entrando em depressão, criando máscaras, né? Então a gente tem que ser a gente mesmo, né? Muitos vão gostar, muitos não vão, mas nós temos que ser a gente mesmo. Essa é a minha dica desses livros. Excelentes dicas. Muito obrigado por todas que você colocou aí. Espero que quem estiver nos acompanhando tenha interesse em buscar, conhecer, aprofundar mais a leitura, porque esse é o objetivo, né? A gente sugerir para as pessoas se interessarem em buscar conhecer. E assim a gente está terminando o nosso papo fraterno, do nosso Momento Espírita, agradecendo, Jorge André, a contribuição, a participação e deixando você à vontade para as considerações finais. Queria agradecer, Dora, o convite. Nunca a gente tem esse tempo, né? Mas acaba encontrando esse tempo, né? Para falar entre as nossas atividades, né? Isso é importante, porque a gente começa a priorizar, né? Essa educação moral na gente mesmo, né? Essa vontade de mudar. E eu queria deixar uma dica para as pessoas continuarem, acreditarem nelas, por pior que elas acham que tem um vício, um defeito, acreditarem que elas podem mudar,
A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela vai lhe mostrar que a vida sempre vai continuar. Não tire sua vida, não entre numa depressão profunda. Por mais que você goste daquelas coisas ao redor, e as coisas estão caindo, quebrando, desmoronando, a vida sempre vai continuar. Deus está sempre presente em nossos corações. E basta que a gente olhe e peça que Ele venha. Peça uma pausa, peça um sossego, peça uma intuição, peça uma espécie de amenização daquela força e uma intuição para transformar em coisas reais, positivas. E se você começar a ficar triste, saiba que a tristeza é a última ação do mal em nossas vidas. Então não se deixe ficar triste, né? Você pode ficar sério, você pode ficar um pouco pensativo, mas não deixe seu coração ficar triste, porque o seu coração é a chave da porta de entrada do céu em nós, tá bom? Essa é a minha dica. Se você gosta do programa, passa o link adiante, curta o nosso canal, acione o sininho para receber as atualizações das programações que a gente vai colocando no ar, que o nosso objetivo é esse, é trazer informação, esclarecimento, consolo. Essa é a proposta do nosso trabalho. Então, até o próximo domingo, e fique agora com o nosso passe virtual. Passe virtual. O passe à distância são práticas de transfusão de energias baseadas na prece e na intenção amorosa, muito comuns na doutrina espírita. Você pode realizá-los de forma simples no conforto do seu lar. O passe não depende de rituais complexos ou movimentos com as mãos, mas sim do poder da sua mente e da sua sintonia com a espiritualidade. Prepare o ambiente. Busque um local calmo, se possível com iluminação suave e confortável. Conecte-se, sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo algumas vezes para desacelerar a mente. Eleve o pensamento, faça uma prece sincera elevando seu coração a Deus ou aos seus mentores espirituais, pedindo amparo e equilíbrio. Irradie luz e bons sentimentos. Mentalize essa energia revitalizante percorrendo todo o seu corpo, limpando as tensões e trazendo paz. Para potencializar essas práticas na sua residência, você pode colocar um copo de água limpa no ambiente durante a prece para fluidificá-lo e bebê-lo ao final. Praticar a leitura de uma página edificante de O Evangelho segundo o Espiritismo, antes da aplicação. Como sempre, e em todos os momentos das nossas vidas em que vamos buscar a conexão com Deus, elevemos a nossa prece com bons pensamentos, com bons sentimentos, para que se faça essa sintonia entre nós e Deus e a espiritualidade amiga em torno de nós. Mentalizemos, nesse momento, a luz grandiosa do nosso Pai Maior a se espalhar por todo o universo. Essa luz nos alcança. Essa luz é a que nos conduz dentro da vida que temos aqui na Terra. É ela que nos alcança, que nos ampara, que nos protege. É o amor de Deus a todas as suas criaturas no planeta Terra, que não deixa de estar presente em todos os momentos das nossas vidas, mas que nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para receber essas energias de amor. Então, nesse momento em que estamos rogando a Deus o seu amparo, a sua proteção amiga, para as questões que estamos vivenciando de dores, de sofrimentos físicos, morais, espirituais, que nós possamos, com esta energia grandiosa que adentra o nosso lar, a nossa casa mental, que essa energia possa percorrer todo o nosso ser espiritual que somos, acendendo a nossa luz interna, que, como disse o Mestre Jesus, brilhe vossa luz,
e que possamos fazer brilhar essa luz dentro de nós. Que ela, uma vez acesa, ilumine todo o nosso ser e espalhe as sombras, que elas se afastem de nós. A sombra da dor, da dúvida, das dificuldades. E peçamos a Deus, acima de tudo, o auxílio para que possamos ter muito entendimento, muito amor a nós mesmos em primeiro lugar e aos nossos semelhantes, e que nos momentos em que precisemos tomar decisões, solucionar problemas, a gente possa lembrar desse Pai sempre presente, pedir o seu amparo, pedir a sua proteção, a intuição para o que melhor a gente possa fazer naquele momento. E confiar, ter esperança de que em momento nenhum das nossas vidas nós estamos sozinhos. Sempre, sempre, o amor de Deus se faz presente. Então, nesse momento, que nós possamos imaginar essa luz a nos envolver, percorrer todo o nosso ser, serenando a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, que possamos mentalizar a figura do nosso Cristo, irmão maior, adentrando o nosso lar nesse momento, trazendo a sua energia de amor, de paz, pedindo a Ele que Ele permaneça conosco sempre. E, acima de tudo, nos comprometamos a acolher o seu fardo, o seu jugo, para que assim a gente tenha, conforme Ele prometeu, essa promessa realizada em nós. Finalmente, sendo grato a Deus por tudo o que recebemos em nossas vidas, que não é pouco. Façamos graças por tudo, meu Pai, por toda a bondade, por toda a harmonia, por toda a tranquilidade e até mesmo pelas dificuldades e pelos problemas que não aparecem em nossa vida por acaso. Elas têm um porquê, uma razão, que nós saibamos compreender essas situações para melhor resolvê-las em tempo hábil e não ficarmos sofrendo, simplesmente nos vitimando, nos queixando e acusando a Deus, quando tudo é responsabilidade nossa. E agradecidos a Deus por mais esse momento, rogando as suas bênçãos para aqueles que colocaram água nesse momento, para que essa água receba os eflúvios da espiritualidade que se faz presente no lar de cada um de nós e coloque a medicação necessária para a cura do corpo, do espírito, da nossa mente, seja qual for o aspecto mais necessitado a ser tratado. Dando graças a Deus, encerramos esse momento de vibração. Muita paz a todos, meus irmãos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.